dar uma força nessa noite, né? Louvo a Deus pela vida de cada um que se faz presente aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que o céu tem um propósito para nós aqui neste lugar. Nós não chegamos aqui por um acaso, é uma festividade, mas o céu está em movimento neste lugar. Enquanto nós estamos clamando aqui, Deus está trabalhando. Enquanto nós estamos nos movimentando aqui, Deus está se movimentando no céu. Enquanto você glorifica aqui, Deus trabalha na tua causa. Deus está trabalhando na saúde nessa noite. Deus está trabalhando na mente. Deus está trabalhando em lá aqui neste lugar. Porque enquanto estamos em movimento, o céu está se movimentando em nosso favor. Sentarem nessa noite, queria convidar os amados a abrir as vossas Bíblias no livro de Ageu, no capítulo de número 2 nessa noite. Glória, santo é teu nome, Jesus. Aleluia! Que maravilha, meu Deus! Oh, glória! Sai, ó tempo. Todos acharam nessa noite? Então não se atenha. Nós temos um tempo e esse tempo é de Deus nessa noite. É Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente conosco aqui neste lugar. Diz assim a palavra do Senhor. O profeta Ageu, no sétimo mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala a Zorobabel, filho de Saatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? E não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Você pode sentar nessa noite dando glória para Jesus nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque quando a gente enfatiza, diz o Senhor dos exércitos, bom, minha carne chega a tremer, não sei razão, mas a gente sente quando Deus brada na terra, alguma coisa acontece. Irmãos, o profeta Ageu foi levantado no tempo de crise, onde o povo estava com exílio babilônico, e nós entendemos que o cativeiro babilônico ele fez com que o povo se voltasse contra Deus, porque eles viveram 400 anos
escravizado dentro do Egito. E essa escravidão passou gerações e gerações. Até que um momento se levantou pessoas a qual olharam para aquela situação e falaram: nós temos um Deus tão grande no céu que nós não podemos aceitar esse cativeiro. Aleluia. Nós temos o Senhor dos exércitos ao nosso lado, nós estamos cativos no Egito, nossa nação é maior do que eles, mas nós estamos sendo escravos, e Faraó tem dobrado a carga horária para que nós se esquecemos de Deus, voltemos ao Senhor para que Deus possa mudar essa situação. Deus, minha glória. E Deus, conforme os irmãos já conhecem a Escritura, levantou Moisés junto com outros homens de Deus para retirar aquele povo daquele cativeiro. E nós sabemos que aquele povo vagou pelo deserto. Foram 40 anos até chegar à terra prometida. E a gente entende que quando eles chegaram à terra prometida, eles pensaram: chegamos aonde Deus queria que nós chegássemos. Só que ao chegar aonde eles imaginariam que seria a plenitude de tudo aquilo que eles viveriam, conforme nós conhecemos a Escritura Sagrada, nós vamos entender que aquele povo, ele começou a se afastar de Deus de novo. Aleluia. Eles começaram a se voltar para postes ídolos, eles começaram a olhar para trás, eles começaram a perder a vontade de adorar ao Senhor, eles começaram a deixar as práticas da adoração de lado e se voltaram para o paganismo. E o Senhor, nós entendemos que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e o Senhor não perde nenhuma guerra. Fala para quem está no teu lado, o Senhor não perde nenhuma guerra. E aquele povo se afastando, se distanciando, e o Senhor olha do céu: eu preciso chamar a atenção desse povo, eu preciso trazer esse povo de novo para a minha presença, eu preciso reavivar esse povo, eu preciso mostrar para esse povo que eu ainda sou Deus, porque havia sinais, havia profecias, mas só que aquele povo, eles não estavam mais preocupados com isso, porque eles estavam dentro da zona de conforto. Não, nós já passamos tudo que nós tínhamos que passar, já passamos pelo deserto, foram 40 anos, as muralhas caíram, nós chegamos à terra prometida, agora é só festa. Só que quando eles afastaram o coração do Senhor, Deus teve que se levantar do trono e permitir que o povo babilônico colocasse eles dentro de um conforme o Salmo vai nos dizer que eles perderam a sua alegria, eles penduraram as harpas, começram a pensar: para quê? Eu não vou mais adorar, eu não vou mais fazer nada. Porque agora nós voltamos a estaca zero. Agora nós voltamos à escravidão. Irmãos, retroceder depois de chegar longe é pior do que nunca ter chegado. Porque quando você vai, você sente o gosto, sente o prazer de estar lá. Mas quando Deus permitiu que aquele povo voltasse, irmão, pensa comigo, você já experimentou o auge, você já experimentou o melhor, só que quando você estava no melhor, você se esqueceu de quem te colocou no melhor. Aí Deus fala: eu preciso fazer você lembrar da onde você saiu, eu preciso fazer você lembrar das suas raízes, eu preciso você saber, você lembrar da onde você começou. Aleluia! Um cativeiro é igual ao outro. Meu Deus, como é forte. Mas só que esse cativeiro foi levantado para levantar um povo mais forte, para levantar um povo que não olha para trás, para levantar um povo que não vai largar Jesus por nada, para levantar um povo que vai reconhecer que nós voltamos porque nós perecemos, nós voltamos porque nós nos perdemos, nós voltamos porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Deus. E
nós vamos entender, quando o profeta Ageu começa a profetizar, ele começa a dizer que o povo estava batendo cabeça. Ele começa a dizer que o povo estava trabalhando e o bolso estava como um saquetel furado. Ou seja, eles trabalhavam e não dava lucro. Plantavam e não colhia nada. Eles estavam se rodando em círculo, sem saber o que estava acontecendo. Estavam totalmente perdidos. Aí Ageu vem e começa a dizer: é necessário nós olharmos para a casa do Senhor. É necessário nós olharmos para o propósito de Deus. É necessário nós começarmos a se ligar no céu para entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque enquanto nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos continuar andando em círculo. O nosso bolso vai parecer que está furado. Nós vamos plantar e não vamos colher. Mas Deus está nos chamando. É tempo de regressar. É tempo de olhar para o templo. É tempo de olhar para as coisas do Senhor. É tempo de se levantar e começar a agir. Enquanto o povo continuar fazendo a tua vontade, Deus também vai fazer a vontade dele. Deus vai na terra. Você faz a sua e Deus faz a dele. Quando você faz a dele, ele entra dentro do teu coração e começa a realizar os seus propósitos. E começa a realizar os seus sonhos. Porque antes você estava tentando sonhar sozinho, estava caminhando sozinho, estava buscando sozinho. Mas quando você começa a entrar no propósito de Deus, aí você começa a entender: eu sonho os sonhos de Deus, eu caminho com Deus, eu ando com Deus, eu vivo os propósitos de Deus, eu estou alicerçado com Deus, eu estou agarrado com Deus, eu vivo os propósitos de Deus. Deus precisava se reavivar e animar. Meu Deus. Porque, irmãos, vocês lembram que eu falei que quando você vive a glória e depois você retrocede para onde você começou, é pior do que você não ter vivido. É, general. É desse jeito, general. Aí Deus olha para aquele povo e começa a dar uma injeção de ânimo para eles. Ele traz a lembrança. Oh, camada saio. Vocês lembram como que era a glória do primeiro tempo? Deus viva, Deus. Você lembra como é que Salomão ornamentou tudo? Ouro, prata, bronze, tudo de melhor tinha naquele tempo. Vocês lembram que eu levantei ele e ele edificou aquela casa e eu desci a minha presença naquele lugar, confirmei aquele tempo. Só que aquilo passou na vida de vocês. Mas era bom estar na presença, era bom sentir a glória, era bom ir ao templo. Só que vocês se esqueceram da essência. Meu Deus. Esqueceram das primeiras práticas. Se esqueceram do amor. Se esqueceram quem tirou vocês do cativeiro. Se esqueceram quem que guardou vocês. Quem foi a coluna de fogo. Quem foi a nuvem. Quem mandou as planícies. Quem mandou o pão. Quem mandou o alimento. Quem sustentou durante 40 anos. Os calçados, eles iam crescendo conforme o pé. As vestes, elas iam se renovando dia após dia. E nada faltou. Eu fui no deserto. Eu levei até a terra prometida. Eu fiz as muralhas caírem. Eu estive sem presente. Meu Deus, é forte. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer que vocês lembram daquele tempo bonito. Meu Se vocês olharem agora, vocês não vão ver nada aparentemente
aparentemente bonito, porque vocês não têm dinheiro, vocês não têm recurso, vocês estão batendo cabeça, mas quando vocês entrarem dentro do propósito para vocês, a glória dessa última casa, ela vai ser maior do que a primeira, porque eu não vou me manifestar por causa do ouro, eu não vou me manifestar por causa da prata, eu não vou me manifestar pelo tamanho do templo, eu não vou me manifestar pelo que o templo é feito, mas eu vou me manifestar porque eu procuro aqueles que entregam o coração para mim e fazem a minha obra e a minha vontade, e aonde eles estiverem reunidos, a minha glória vai se manifestar. Nós começamos a perceber um Deus que tem prazer em se relacionar. Deus. Por que ele estava falando que a glória seria maior? Meus pastores, nessa noite, talvez as pessoas olhem a glória pelo tamanho do templo, talvez as pessoas olhem a glória pelo que tem dentro, talvez as pessoas olhem a glória pelo que quem está lá, quem vai estar lá, mas nessa noite a glória do Senhor está aqui porque nós estamos reunidos neste lugar, porque nessa noite se levantou verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Da glória, Jesus. Que não estão preocupados com o que vai ser amanhã, que não estão preocupados que se Deus vai fazer ou não vai fazer, que não estão preocupados se Deus vai abrir ou fechar a porta, que não estão preocupados, aleluia, com quem está fazendo, com quem está aparecendo, mas estão preocupados em diminuir para que o Senhor cresça a cada dia, estão preocupados em descer para que o Senhor nos exalte. Estamos preocupados nessa noite em dar o nosso melhor para o Senhor, estamos preocupados nessa noite em não voltar o nosso coração para o mundo, mas voltar o nosso coração totalmente para Deus. Estamos preocupados nessa noite em não deixar a glória de Deus sair da nossa vida. Estamos preocupados nessa noite em saber que eu vou para um lugar de descanso. Aleluia, Jesus. Para um lugar que está preparado para mim. Aleluia. Mas em meio a todo esse percurso, tem pessoas que estão se perdendo por causa de um momento, se perdendo por causa de uma situação, se perdendo por causa do que falaram, se perdendo porque acham que Deus não está com você. Mas a maior prova que Deus está na nossa vida não são os grandes feitos que Deus faz por nós. Sabe qual é a maior prova? Que nós sentimos a presença dele. Deus, que maravilha! Não adianta Deus abrir a porta se eu não tiver a presença. Não adianta eu ter o melhor emprego se eu não tiver a presença. Não adianta eu ter a melhor casa se eu não tiver a presença. Não adianta eu andar bem arrumado se eu não ser um portador da presença. Não adianta eu cantar bonito e não ter a presença. Não adianta eu ter uma boa eloquência e não ter a presença. Não adianta eu dizer que amo meu irmão e não ter a presença. Que a maior prova que
assim, eu tenho que parar de beber. Mas não consegue parar de beber. Fuma, fala, tem que parar de fumar. Aí a gente começa a refletir, que liberdade é essa? Porque se você quer se sair de algo, você não consegue. Aí Deus vem nos trazendo nessa noite a nós entendermos a liberdade que nós temos em Cristo. Porque, irmãos, nós não precisamos estar dentro dessas quatro paredes para adorar Ele. Nós não precisamos vir à igreja para adorar a Deus. Nós não precisamos nos reunir para sentir a presença dEle, porque a presença dEle está conosco até a consumação dos séculos. Deus está contigo quando você está lavando louça. Deus está contigo quando você está lá no teu quarto. Deus está contigo enquanto você está caminhando na rua. Deus está contigo enquanto você está lá no teu trabalho. Deus está contigo enquanto você está na sua roda de amigos. Deus está contigo 24 horas por dia. Às vezes nós que anulamos Deus em alguns momentos da nossa vida. Mas Deus nessa noite, Ele olha para nós nessa noite e diz: aonde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e sinceridade. Em espírito de todo o coração. Em espírito, aleluia. E em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em uma entrega total a Deus. Em uma dependência total de Deus. Em um coração totalmente voltado para Deus. Porque nós falamos aqui que Deus ele não pede nenhuma guerra, nenhuma batalha. E quando Deus tem um guerreiro e uma guerreira que estão fora do propósito de Deus, Deus cria estratégias para chamar a atenção dele, para poder eles voltarem para aquilo que Deus quer. Voltar para aquilo que Deus quer é fácil? Não é fácil. Porque Ele vai exigir de nós renúncia. Renunciar ao nosso eu. Não é fácil. Deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Estar no centro da vontade de Deus. Não é fácil. Mas só que Deus ele cria caminhos para chamar a nossa atenção. E sabe por que Ele faz isso? É porque Ele nos ama. Porque Ele quer o melhor para você. Você acha que Deus chama a tua atenção porque Ele é ruim? Você acha que Deus chama a tua atenção porque Ele não quer o melhor para você? Não, muito pelo contrário. Ele quer você mais pertinho dEle. Ele quer você com mais intimidade com Ele. Ele quer você debaixo de um comando espiritual. Ele quer você dentro de uma marcha. Ele quer você dentro de um manto. Velho! Só que para chegar onde Deus quer, tem um processo. E às vezes Deus vai apertando o vaso para extrair o melhor dele. Aí eu vejo Deus espremendo Israel para extrair o melhor dela. Vem Israel, eu quero ser o teu Deus. Vem meu filho, vem minha filha, eu quero ser o teu Deus. Aí Deus começa a te apertar para te lapidar. Aí Deus começa a te quebrar para te fazer melhor de novo. Só que o apertão de Deus, ele é gradativo. Aleluia. Porque se Deus começa a apertar, você começa a entender. E opa! Aí ele vai deixando você para você seguir. Mas quanto mais você reluta contra aquilo que Deus quer para você, mais Deus vai te apertando. Só que vai doendo. E às vezes você não quer reconhecer isso. Senão, isso é o sofrimento do cristão, não. Deus quer te trazer paz. E você
está vivendo guerra